Alô, boa noite, amadas e amadas do Senhor Jesus. Vamos dar aqui sequência ao nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Semana passada nós vimos o versículo 7 e 8, hoje nós veremos do versículo de número 9 ao versículo de número 11, aonde nós gostaríamos de ter como tema que o verdadeiro cristão, ele persevera na oração. Então eu gostaria aqui de estar meditando com os irmãos e lendo esse texto na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo de número 11, que diz assim: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Oremos, queridos. Senhor Deus, nós te adoramos, ó Deus. Louvamos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer pela tua palavra lida. E agora, Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje nós pensamos o porquê que será que a igreja do Senhor, ela caminha forte até os dias de hoje. Depois de tanta perseguição, de tudo aquilo que tentaram acabar com a igreja, todos os fatos que tentaram eliminar a igreja do Senhor da face da terra, tantas perseguições, tantas mortes, e o porquê que a igreja está aqui até hoje. Nós podemos ver que cada igreja, ela tem os chamados, as colunas da igreja. Quem são as colunas da igreja? Na verdade, são aquelas pessoas que oram pela igreja. E cada igreja tem membros que são chamados por Deus, que são enviados por Deus para serem esse tipo de coluna. Aquelas pessoas que oram, que intercedem para a igreja, pela liderança da igreja, e por isso a igreja, ela permanece firme, por causa dessas pessoas que o Senhor levanta para a oração. Então Paulo aqui, ele não está dizendo apenas que ele ora pelos filipenses, como ele relata no versículo de número 4, que nós já vimos, mas ele está dizendo agora o que ele pedia, qual era a necessidade que aquela igreja tinha, que o apóstolo Paulo colocava diante de Deus. Então, na mente de Paulo, o amor que o cristão ele tinha um pelo outro, ele tinha que culminar num comportamento sincero, num comportamento inculpável. Não adiantava você falar que ama da boca para fora, mas se as suas atitudes não mudassem isso, não mostrassem isso. Então Paulo aqui, ele vai orar acerca disso, para que eles cada vez mais permanecessem unidos. E ele vai citar aqui algumas coisas, por exemplo, como ele falava à igreja de Corinto, que era uma igreja onde havia muita divisão, onde havia muita contenda, muita perversidade. Então ele vai colocar isso aos filipenses. Olha, o amor, ele é essencial. Então essa oração que o apóstolo Paulo vai fazer é a mesma oração que ele faz quando lá a carta que ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, o versículo de número 12, que ele vai falar que orava para que a igreja permanecesse continuamente, que ela permanecesse segura, que ela permanecesse firme em toda a doutrina. Então, o que o apóstolo Paulo ele quer mostrar aqui nesses versículos que nós lemos agora, é que a ausência de amor, ela demonstra que o conhecimento por si só não tem valor. Como ele vai falar lá, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele vai falar do amor, o que adianta você fazer isso ou fazer aquilo? O que adianta você ter todo o conhecimento? O que adianta você entregar a sua vida? O que adianta se aquilo ali não tem amor? Então ele vai dizer aqui que a essência de todas as coisas é o amor. E quanto o amor em si mesmo é um dos conhecimentos mais profundos, é o que ele vai dizer ali também aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 13, que ele vai dizer que o conhecimento mais profundo que o ser humano tem é o amor ao próximo, é o amor a Deus, é o amor ali ao próximo. Então, a seriedade dessa oração de Paulo,
que o amor aumente mais e mais. Então ele está dizendo, olha, eu estou orando por vocês e oro para que o amor de vocês aumente a cada dia mais e mais, né? Ele vai assim aparecer um pouco mais tarde aqui no capítulo 2, do versículo 1 ao 18, que nós vamos ver mais à frente, né? E nós vamos ver que algumas verdades retiradas desse texto, o verdadeiro cristão, ele é perseverante na oração em qualquer circunstância. Em meio a tudo isso, Paulo ele faz aqui 3 tipos, né, de orações para os crentes em Filipos. A primeira oração que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, que ele vai citar aqui, está no versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, olha só, no versículo de número 9, Paulo ele ora crendo que Deus vai agir em meio da igreja. No começo da carta, a ação de graças introdutória que o apóstolo Paulo dá, que inclui elementos, né, da oração, é seguida agora de uma oração de intercessão. Aqui agora Paulo está fazendo uma oração de intercessão pela igreja. É uma oração em forma de um relatório. E nessa oração, Paulo mostra os seus interesses. E ele explica a forma e vai detalhar tudo isso no decorrer dessa carta. E no versículo 9, esta é a minha oração. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu oro por isso. Essa é a minha oração. É dessa forma que eu oro. As súplicas do versículo de número 4, que nós já vimos aqui, que ele fala, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então, essas súplicas aqui do versículo de número 4, Paulo orava e quer significar que ele estou orando por vocês aqui a todo momento. Esse texto aqui, Paulo está dizendo assim, olha, eu não oro por vocês esporadicamente, eu não oro por vocês uma vez na vida, outra na morte. O que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou orando, eu oro por vocês com regularidade, sempre que eu lembro, sempre que, né, todo dia, toda semana eu tenho orado para que isso aconteça na igreja. Então, para Paulo, o fruto do Espírito mais importante é o amor. Se a pessoa tem o Espírito Santo, a evidência que ela tem o Espírito Santo, que ela realmente conheceu a Deus, é o amor. Então, se esse amor aumentar na vida dos filipenses, vai remover a ameaça contra a unidade de coração, ou seja, não haverá choques de personalidade, de temperamentos na igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, se o nosso amor aumentar, a gente não tem choque de personalidade, não tem que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas nós vamos nos amar mutuamente e igualmente, e não vai haver essa diferença na igreja. Então, é esse amor, né? Assim espera Paulo, que se fará acompanhar um pleno conhecimento e toda a percepção, ou seja, é esse amor que faz parte do conhecimento, da percepção de todas as coisas. Paulo, ele não estava cego, né, aos perigos de tribulações que eram vividas ali por eles, né, mas ele estava resolvido a orar e a cantar com o Espírito e também com o seu entendimento, pedindo não só pelas suas lutas ali que eles estavam passando ali naquele momento, mas também para o crescimento do amor, para que o povo fizesse aquilo realmente num espírito de amor à obra de Deus. E a preocupação de Paulo é que os convertidos pudessem amar tanto, né, no espírito como também no entendimento. Ou seja, era aquele amor por dentro, mas também que era um amor que fosse expressado, um amor que fosse visto, né? Um amor que fosse contemplado pelas pessoas. Somente o verdadeiro amor, ele proporciona o crescimento, o verdadeiro crescimento, a verdadeira percepção da igreja. Enquanto não há amor, a igreja vai definhando. É por isso que hoje muitas igrejas estão definhando por causa da falta de amor, por causa da falta de percepção acerca do amor, né? O conhecimento divorciado do amor, ele incha, né? Ele provoca orgulho, enquanto o amor edifica. O amor, ele é indispensável na igreja. O pleno conhecimento e a percepção são necessários, pois o verdadeiro evangelho não pode ser subvertido quanto o ensino é o amor.
Agora, quando o ensino ele é deficiente, quando o ensino parte de uma outra dádiva, esse evangelho pode ser subvertido, como nós temos visto hoje por aí. Um evangelho subvertido, um evangelho que não precisa de amor, um evangelho que não precisa de confissão, um evangelho que não precisa de perdão. A segunda coisa, o segundo aspecto que eu vejo aqui nesse texto, está no versículo de número 10, quando o apóstolo Paulo diz assim, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, Paulo ele ora para que os crentes eles compreendam das coisas excelentes e sinceras de Cristo. Enquanto tanta forma de doutrinas competitivas e de modos de viver apresentaram-se aos crentes, estavam se apresentando, como eu já citei, por exemplo, na igreja de Corinto, várias outras coisas se apresentando, como também na igreja aos Gálatas, Então, isso é um fato, no mundo mediterrâneo, oriental do primeiro século, daquela época, que estava acontecendo ali também, esse crescimento do egoísmo, do egocentrismo e de tantas outras coisas, pessoas querendo levar vantagem acerca do Evangelho. Então o apóstolo Paulo ele vai enfatizar que o pleno conhecimento ele capacita os crentes de discernir as coisas excelentes. O conhecimento pode significar e decidir sobre o saber o que é bom e o saber o que é excelente. O que é contrastado muitas vezes com as sutilezas das especulações vazias, ou como sugere aqui essa tradução atualizada, discernir as coisas excelentes, ou seja, as melhores entre as boas. Então quando ele fala que é para nós decidirmos as coisas excelentes, ele está dizendo que o quê? É para que nós venhamos a decidir as coisas, tem as coisas boas, escolhemos acima das coisas boas, ou seja, das coisas excelentes. Aqui Paulo está falando para as pessoas espiritualmente amadurecidas, assim como em Hebreus número 5, versículo 14, que o autor fala para as pessoas amadurecidas pela prática, e por isso conseguem discernir entre o bem e o mal. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Olha, nós temos que descobrir as coisas excelentes, ou seja, tem algo que é bom, mas tem algo que é excelente. Então, o verdadeiro cristão, ele sabe discernir entre o bem e o mal. Ele sabe discernir entre aquilo que é certo e entre aquilo que é errado, entre as coisas boas e as coisas também excelentes. Então, esse conhecimento não é um ato simples, filosófico e moral, mas é a percepção crescente do caráter e da vontade de Deus. Que possamos ser sinceros com os outros em amor e sabendo que o verdadeiro amor não abandona, o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses, o verdadeiro amor, ele busca fazer a vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos Coríntios, quando ele escreve o capítulo 13, da carta aos Coríntios. Então, ele encerra aqui o versículo de número 10, dizendo que isso, os crentes deveriam fazer para o quê? Para o dia de Cristo. Esse dia de Cristo aqui, o dia do Senhor, ele está enfatizando aqui a segunda volta de Cristo. Paulo aqui, ele enfatiza o dia da avaliação e da recompensa do seu povo. É o dia que Cristo irá voltar, e nos dará a nossa verdadeira recompensa, que é a salvação, que é a nossa eternidade. Então Paulo ora para que os crentes sejam achados sinceros, indesculpáveis. E Paulo sabe que para isso aconteça, os crentes deveriam, naquele momento, entender qual é a principal coisa do Evangelho, que seria, no caso, o amor. Então, viver uma vida excelente é viver uma vida eticamente melhor. O apóstolo Paulo também vai dizer isso aos Tessalonicenses. Olha, viver uma vida excelente é viver uma vida eticamente melhor. É como eu tenho dito aqui na congregação, o mundo vai de mal a pior. Porém, nós que somos cristãos, nós temos que crescer dia após dia, melhorar dia após dia. O terceiro argumento que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que está no versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz: cheios de fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória de louvor e louvor de Deus.
Então, Paulo aqui ele ora para que os crentes ajam com justiça. O fruto da justiça era que Paulo queria ver reproduzido na vida dos filipenses. Como assim? Ele coloca isso também aos Gálatas, né? Ou seja, quando ele vai falar ali dos frutos do Espírito, ele vai falar também de uma forma de uma forma de colheita, né? Uma colheita do Espírito, né? Tais qualidades, né? Os produtos aqui eram espontâneos, né? De uma nova vida que era implantada dentro do crente, uma vida baseada na justiça que vem de Deus pela fé. Não vem de nós mesmos, não é um fruto que vá, né, sair e que é algo que vem do ser humano. É algo que vem do próprio Espírito Santo. Então, é por causa dessa união dos crentes com Deus, pela fé, que os crentes mostrarão o fruto de justiça por meio de Jesus Cristo. Pois esse fruto ele se manifestou em perfeição, em seu próprio caráter de obra, que são as vidas assim como Deus foi glorificado, e foi em Cristo Jesus. Então por isso que nós temos que viver esta união da mesma forma que Cristo viveu, né? E esta união hoje através do Espírito Santo, nós temos que também tentar a cada dia viver melhor, a cada dia melhorar para poder transparecer isso que Cristo fez por nós. E não há nada maior em demonstrarmos ao mundo que o amor de Cristo Jesus. Então, as palavras para a glória e louvor de Deus, que ele vai falar aqui no final do versículo de número 11, fazem parte da sentença, mas também mesmo serve para o propósito de concluir esse trecho aqui, né, de ações de graças e oração. Ou seja, tudo o que Paulo ora é a favor dos filipenses, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Ele não está pedindo nada demais. Quando nós falamos que nós devemos ter comunhão uns com os outros, muitas vezes as pessoas acham que nós somos chatos, mas isso não é por causa por causa, né, somente da igreja, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus só vai glorificar o nome dele quando a igreja agir dessa forma, em amor, em comunhão, uns para com os outros. Então essa aqui é uma parte fortíssima dessa oração que o apóstolo Paulo faz. O apóstolo Paulo está orando aqui, na verdade, pela comunhão da igreja, que a igreja se ame cada dia mais e mais. Quanto mais o tempo passar, mais o amor cresce, mais, né, o amor vai se solidificando. Então, queridos, eu quero concluir isso aqui. Paulo faz 3 orações aqui, né, e a primeira é para que os crentes creiam em todas as coisas. Deus está no controle da igreja. Essa é a primeira oração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo, olha, tudo está no controle do nosso Deus. E ele também vai orar também para que os crentes compreendam a discernir entre as coisas boas e as coisas más. Ele olha ele também vai orar para que os crentes escolham as coisas excelentes, as propostas, né, aquelas que foram colocadas por Deus para as nossas vidas. E o essencial é que os crentes ajam em sinceridade, como o caráter de Cristo. Nós temos que ser sinceros uns com os outros em amor, ser sinceros uns com os outros, né, no convívio com a igreja. E por último, ele ora para que os crentes ajam com justiça e tenham os frutos do Espírito em suas vidas. Então são essas as orações que o apóstolo Paulo está fazendo para aquela igreja, para a igreja de Filipos. Ele ora para que os crentes, eles em todas as coisas, eles entendam que tudo está no controle de Deus. Deus está no comando de todas as coisas, para que nós venhamos a agir com um caráter cristão, um caráter de amor, né? E também para que nós venhamos a agir com justiça, né? Porque o nosso Deus, ele é justiça. Então ele também ora por essa justiça que também é colocada ali para os filipenses. Agora, e para nós? O que nós podemos hoje tirar, né, de aplicação disso para as nossas vidas, para a igreja hoje aqui em Senador Canedo, espalhada pela face da terra, né? É pelo fato de Deus sempre agir em meio à sua igreja, sempre haverá intercessores, né, de coração puro intercedendo pelo povo de Deus. Sempre vai ter esse povo que vai para a igreja em dia de oração, que está sempre orando em sua casa, que está sempre intercedendo para a igreja. Isso nunca vai terminar, né? Por isso que o apóstolo Paulo,
ele vai alertar isso, ele vai dizer que não somente ele, mas também Epafrodito, Epáfras, Timóteo, todos esses homens que acompanhavam, eram colunas de oração pela vida da igreja. Então, ele vai também relatar para nós hoje: você quer ser verdadeiramente sábio? Saiba amar o próximo. A verdadeira sabedoria é o amor. E a oração que devemos fazer regularmente pela igreja é para que o amor entre os irmãos aumente cada vez mais e mais. Essa é a oração que nós temos que fazer hoje para todas as igrejas, para que o amor venha crescer a cada dia mais, para que o mundo possa olhar para nós e possa ver o agir de Deus. Porque acontecendo isso, toda a diferença, toda a falta de comunhão vai embora e nos tornamos uma igreja perfeita perante o nosso Deus. E eu quero fazer aqui uma observação. Membros das igrejas por onde eu passei sempre me ouviram dizer tipo de coisa como essa: se você não ama a doutrina da igreja, se você não ama a sua liderança, se você não ama os seus irmãos, não é o sair da igreja que vai resolver o seu problema, e sim é o arrependimento, o pedido de perdão, o pedido de agir de Deus através do Espírito Santo em sua vida. Caso não consiga fazer isso, não é você que vai sair da igreja, é o Espírito Santo que está lhe tirando da igreja. Muitas pessoas saem da igreja, se decepcionam na igreja e saem, mas não resolvem o problema, não resolvem a situação. Na verdade, querido, não é você que está saindo, o Espírito Santo está te tirando, porque a igreja do Senhor tem que haver comunhão. E quando não há comunhão dentro da igreja, aqueles que incitam essa falta de comunhão, aqueles que não têm comunhão, o próprio Espírito Santo, ele retira da igreja. Então, queridos, também nós podemos ver que o modo de viver do cristão, ele tem que estar baseado na palavra de Deus e não nos nossos achismos. Nós temos que orar e crer em crentes sinceros. Nós temos que ser perfeito e acreditar realmente. Nós temos que acreditar assim como eu tenho citado algumas vezes aqui já na igreja, quando nós falamos, eu esqueci agora o nome do autor, mas que ele disse que preferiria ver uma vaca voando, ele acreditar em uma vaca voando, do que um crente mentindo, do que um crente sendo hipócrita, do que um crente sendo falso, antiético, ou covarde, ou coisas etc, coisa desse tipo. Então, queridos, é muito estranho isso, quando nós olhamos para um cristão que ele está na igreja, e muitas vezes isso tem influenciado muito mal a igreja, um crente que mente, um crente que é dissimulador, que fala mal de outros irmãos e etc. Isso contamina a igreja. E orar para que sejamos maduros espiritualmente, ou seja, ser maduro no amor de Cristo, amando uns aos outros em verdade, que os crentes possam viver uma vida sincera, sem culpa, nos dias também de hoje. E também, irmãos, temos que orar para que Deus ele santifique e tenha misericórdia de nós. O verdadeiro cristão, ele tem dentro de si o fruto de justiça, ou seja, o Espírito Santo implanta isso em nós. Quando o Espírito Santo ele habita em nós, nós temos o mesmo caráter de Cristo e as mesmas práticas das suas obras. Por isso, nós temos que, mesmo em meio a isolamento social, a distanciamento da igreja, nós temos que orar para que os crentes ajam de uma forma justa um para com os outros. Que Deus possa vos abençoar, queridos. Que essa justiça de Deus, que esse agir de Deus, ele possa ser sobre a igreja do Senhor. Não somente hoje, mas para todo sempre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus. Adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. E pedimos, ó Deus, a tua ajuda em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, sermos mais sinceros, amar a cada dia mais os nossos irmãos. E assim como o apóstolo Paulo orava por essa comunhão, que nós também, como igreja do Senhor, possamos orar a todos os dias por essa comunhão do povo de Deus, para que não haja nenhuma divisão, para que não haja, ó Deus, nada que intente contra a liderança da igreja, nada que intente contra a tua igreja, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, tire tudo do nosso coração, todo o eu, todo o achismo, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais nos humilhar na tua presença, entregando a cada dia mais as nossas vidas nas tuas mãos e crendo no poder do Espírito do Senhor para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, Deus nos abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.